Em Deus faz real proteção. Ao meu Senhor, eu sei meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. A vitória, o Rei Senhor, Ele é. A vitória, vem Senhor Jesus pela fé. Ao meu Senhor, eu tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Ao meu Senhor, eu tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Amém. Jesus é lindo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, né? Amém. Vamos, pastor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glorificado, meu Deus, é teu nome. Glória ao Senhor. O pessoal ali pediu para eu fazer uma sequência que eu nunca cantei. Glória a Deus. Subo daqui. Glória a Se eu Deus. pego esse hino. Eu sei que não conhece não, mas vocês vão aprender. Glória a Deus. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Hoje eu quero que você não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, só que é tarde. Você não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, só que é tarde. Você não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, só que é tarde. Você não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. Você nunca preparou uma bênção pra você. O Senhor já preparou uma bênção pra você.
ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, barulho de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, barulho de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, barulho de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Mas esse é o varão, eu padecendo de nada glória, glorificado, esse é o Deus que dá vitória, sapato de fogo, olho de fogo, olho de novo, mas esse é o Miguel, arcanjo de guerra lá do céu, divisa de fogo, barulho de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, barulho de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, barulho de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, barulho de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Eu esqueci, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Peguei no microfone e não cumprimentei a igreja. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje vamos ler em Salmo 121. Esse salmo é um salmo muito conhecido. Aqui tem, Carol. Carol, aqui tem. Aqui mesmo. Salmo 121. Como ele é pequenininho, nós vamos ler ele todo. Todos encontraram? Que diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pai, obrigada, Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor para nos guardar, nos socorrer, nos sustentar, só o Senhor nos dá livramento, Pai, nos supre. Tu és tudo, Pai, e que nós venhamos crer na Tua palavra como ela fala, que o Senhor é o nosso guarda, aquele que cuida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Vamos ouvir a irmã Cícera louvar a Deus enquanto tiramos dízimos e oferta. Glória
Ninguém é como tu, Senhor, que se encurva para ver a terra, que se encurva para ver a terra, que se encurva para ver a terra. Ninguém é como tu, Senhor, que se encurva para ver o céu, que se encurva para ver o céu, que se encurva para ver o céu, se encurva para ver a terra, a gente até entende, se encurva para ver o céu, um certo entendimento. Tua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração. Ninguém é como tu, Senhor, que levanta os que tá caído, desprezado e oprimido, e faz surgir um novo amanhecer. Ninguém é como tu, Senhor, que jurou lealdade a Davi, mesmo quando ele errou, mas o Senhor não tirou tudo dele. Jurar lealdade a Davi, a gente até entende, mas levantar o que está caído é certo entendimento. Tua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração. Senhor, que se encurva para ver a terra, que se encurva para ver a terra, que se encurva para ver a terra. Ninguém é como tu, Senhor, que se encurva para ver o céu, que se encurva para ver o céu, que se encurva para ver o céu, se curva para ver a terra, a gente até entende, mas se curva para ver o céu, um certo entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração. Maravilha! Irmã Maria está com a oportunidade de louvar o Senhor.
o nome de Jesus. Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Na alegria, o Braga Sobrinho Playback. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos se alegrar essa noite na presença de Deus. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, vem a chuva na terra e vem a erva e cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando ferido, mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Mesmo que não haja ovelhas no corral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei teu nome na paz ou na guerra. Louvarei teu nome enquanto eu viver, ou aqui na terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Eu louvarei
Glória ao nome do Irmã Senhor. Maria, irmã Maria. Ele é o nosso Deus. Vamos ouvir o grupo Vivendo o Chamado? Abençoa, Deus. Bênção, palavras para você. Glória a Deus. Glorificado é o nome. Estamos aqui para te adorar. Muito bem. Quem me vê cantando, pensa que todo dia foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando, nunca imagina que passei noites escuras. E que nessa vida é só viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. No deserto atravessei com os pés doendo, com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque amor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia.
irmãos, vamos ouvir o pastor Júnior fazer mais uma sequência daquela, né, que ninguém gosta, né? Irmãos, olha só, a gente já, quer dizer, achamos que terminamos, né? Mas depois a gente vai ver isso, mas o tempo já está em andamento. Então o terreno já foi planeado, faltam alguns detalhes, mas nós vamos começar nesses 15 dias fazer o alicerce e em seguida a sapata. Então assim, orem e contribua se você puder. Então assim, divulgue. Se você tiver redes sociais, divulgue nas suas redes sociais, porque quem vê e sentir-se tocado pode ofertar. Porque é assim que nós vivemos. Aí você pode pensar assim, eles tiram foto de tudo. Tiramos, sabe por quê, irmãos? Porque é através da divulgação que as pessoas ofertam para a gente comer, para a gente pagar o carro, para a gente pagar o IPVA, para a gente pagar o aluguel. É através das ofertas que chega e possibilita a gente estar fazendo essa obra. Porque se não fosse assim, nós não teríamos condições, né, de estar fazendo. Então, assim, por isso que nós fotografamos e postamos o máximo que podemos, porque é através dessas postagens que as pessoas veem, se sentem tocadas e oferta nesse ministério, nessa missão aqui. 80% das rifas que foram vendidas da última vez foram pela internet. Exatamente. 80%. Foram os nossos contatos que compraram, né? Para vocês verem, às vezes você diz assim, não, mas não vai fazer efeito. Faz, irmão. Pessoas que nunca nos viram, que moram em outros lugares, até em outro país, oferta para que a gente possa fazer essa obra. Às vezes a gente acha que as pessoas não têm amor por missões. São poucos, realmente são poucos, porque a igreja de Jesus Cristo na face da terra, principalmente a igreja do Ocidente, que é onde nós moramos, no Ocidente, é rica. Só que existem vários lugares que nunca ouviram o evangelho verdadeiro. O evangelho como ele é. Então assim, a gente anda por aqui pelo sertão nordestino, não é só aqui em Alagoas, é todo o sertão nordestino, e nós não encontramos, encontramos vários povoados que não se tem uma igreja. E as pessoas conhecem o Jesus distorcido, o Jesus que apresentaram, que inventaram para elas. Então assim, tem muitos lugares para alcançarmos. Aqui dentro do município de Jirau, ainda tem 19 povoados, entre povoado e assentamento, que não tem uma igreja, para vocês terem uma ideia. Então assim, Deus nos enviou para aqui, para esse lugar, e é por isso que nós estamos fazendo o templo. Você pode dizer assim, mas estão fazendo um templo muito grande. Só que nós não estamos pensando só em 7 casas, nós estamos pensando em volta de 7 casas. Nós, infelizmente, né, nós não temos mão de obra e não temos como em cada lugar abrir um ponto de pregação. Então a gente tem que trazer o povo para um ponto. A gente tem que abrir 2 ou 3 e levar o povo em volta para aquele lugar. Então assim, ore para que o Senhor esteja ofertando, aliás, tocando no coração de pessoas para ofertar nessa obra. Sim, outra coisa. Quarta-feira, irmãos. Quarta-feira, vocês, quem não vem está perdendo. A dona Lia, com sono e tudo, estava aqui quarta-feira, não foi, dona Lia? E ela disse que vem quarta-feira novamente. Então, tem sido uma bênção. É o estudo, é uma escola bíblica que nós estamos fazendo na quarta-feira, com lição e tudo mais. Então, venham na quarta-feira aprender. Vocês aí, os adolescentes, eu vou pegar na orelha de vocês. Eu vou buscar tudinho em casa. Vou buscar a Maria, vou buscar o Everson. Vem pra cá, todos dois. Sequestro os celulares e só devolvo quando terminar o estudo. Aqui é por livre
e espontânea pressão. Mas tem que aprender. Quando a gente era pequeno, a gente não tinha direito a nada, né? Era os pais que mandavam. Você vai fazer e acabou, e pronto. Eu vou agora usar o método do meu pai. Usar o método do meu pai. Irmãos, nós não temos visita. Tem como é? A Lari, né? A Lari estava sumida, olha. Hoje deu o ar da graça, né, Lari? É muito bom ter você aqui, viu, Lari? A Carol também está nos visitando mais uma vez, né? Mas a Carol já é de casa, a Lari também. Então estamos todos em casa, né? E vamos ouvir o pastor, né? Fazer aquele poporri, né? Com aqueles louvores que todo mundo conhece, que fica lindo. Ou vocês não estão gostando, irmãos? Vocês não estão gostando não quando ele canta assim em sequência, um pedacinho de cada louvor? Eu pensei que só eu que estava gostando. Em seguida, quando o pastor terminar, as crianças vêm para cá para o pastor orar, para a gente ir lá para dentro, para ele dar a palavra. Eu vou fazer uma sequência e vocês vão cantar só o coro. Ei, eu vou cantar um hino aqui, vocês vão cantar só o coro. O coro é assim: tem fogo aqui, irmão. Tem fogo aí, irmão. Tem fogo santo dentro da congregação. Adore a Deus, irmão. Exalte a Deus, irmão. Tem muito fogo, fogo santo de Sião. Tão fácil. Tem fogo aqui, irmão. Tem fogo aí, irmão. Tem fogo santo dentro da congregação. Adore a Deus, irmão. Exalte a Deus, irmão. Tem muito fogo, fogo santo de Sião. Aprenderam? Tem fogo aqui, irmão. Tem fogo aí, irmão. Tem fogo santo dentro da congregação. Adore a Deus, irmão. Exalte a Deus, irmão. Tem muito fogo, fogo santo de Sião. Entenderam? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá? Vamos lá. Tem fogo aqui, irmão. Tem fogo aí, irmão. Tem fogo santo dentro da congregação. Adore a Deus, irmão. Exalte a Deus, irmão. Tem muito fogo, fogo santo de Sião. Vai queimar, vai queimar. Fogo que queimar, vai queimar, vai queimar. Tanto fogo que queimar, vai queimar, vai queimar. Tanto fogo que queimar, vai queimar, vai queimar. Tanto fogo que queimar, tem fogo aqui, irmão. Tem fogo aí, irmão. Tem fogo santo dentro da congregação. Adore a Deus, irmão. Exalte a Deus, irmão. Tem muito fogo, fogo santo de Sião. Amém. A Bíblia diz que Herodes padeceu. Morreu fome do bicho, não deu glória a Deus. Grande Herodes, lá do céu não entra não. O fogo de Deus é fogo, fogo santo de Sião. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo que queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo que queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo que queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo que queimar. A Bíblia fala que o fogo é do Senhor. E o fogo começa aqui, na igreja e no pastor.
Quando o oprimido ele te libera, ele é o Deus de ontem e de agora. É claro que você é vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salve para cima através do amigo. Da vez em cada força é o vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Da entrada terra para guerrear. Pois as correntes caíram no chão. Você está livre de até pra voar. Foi agora na casa do reino. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cultura, sai todas as feridas, me ensina a sanidade, quero mais somente a ti, porque o Senhor é bem maior, faz um milagre em mim, como eu saquei, eu quero subir. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para mim. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Lá vou pro lugar que me servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cultura, sai todas as feridas, me ensina a ter sanidade. Quero mais somente aqui, porque o Senhor é bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa. Feridas, me ensinadas a sanidade. Quero mais somente a ti, porque o Senhor é bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é bem maior. Faz um milagre em mim. Enquanto as crianças vêm aqui na frente, pode sentar, obrigado, amados. Quando as crianças vêm aqui na frente, não esqueça, a minha esposa esqueceu de avisar, eu vou relembrar, tinha gente que não estava aqui. Dia 3 do mês de abril, é uma sexta-feira. Desde 2023, eu convido um pastor amigo meu, daqui de Arapiraca, chamado Alixson Rafael. Ele canta, ele prega, ele toca teclado, toca violão. A mulher canta, toca violão e daí é dançarina. Não sei se ela vai dançar aqui, mas ela é dançarina. Mas ele vai estar aqui dia 3 de abril, uma sexta-feira. Não falte, não adoeça e nem morra. Por favor, para que sexta-feira, dia 3 do 4, nós estejamos aqui fazendo um culto magnificamente poderoso para a glória de Deus. E para outra vez que eu ia dizer, meu Deus, que eu não lembro. E traga mais, pelo menos uma pessoa com você, né? Aqui deve ter umas 30 pessoas. Eu vou trazer duas. Com mais uma, dá 60, né? Cada qual trazendo um, dá 60. Então, todo mundo trazendo mais uma pessoa. Irmã Maria vai Amém? pegar algumas 10. Ô pastor, eu ia esquecendo. O pessoal do grupo Vivendo o Chamado, né? Quarta-feira, a gente vai ter uma surpresa para o pessoal do grupo, viu? Agora, só para quem estiver no estudo. Quem não estiver no estudo vai perder. A gente vai ter uma surpresa. E quem estiver no estudo, quem vier para o estudo, depois do estudo a gente vai falar a surpresa para os componentes do grupo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sei que o Rian já está dentro, né? Porque o Rian não falta. Né? E se ele faltar, eu aperto nas orelhas dele. O Rian é um exemplo até para a mãe dele. E os outros venham, porque quarta-feira, eu só vou divulgar quarta. Quarta-feira eu falo para vocês, depois da lição, o que é. Se vocês não gostarem, eu dou uma caixa de chocolate para quem não gostar da surpresa. Quem não gostar, eu dou uma caixa de chocolate, né? Mas também quem não gostar não vai não, né? Quem não gostar não vai, claro, né? Ganha caixa de chocolate e fica sem a surpresa.
Agora, quem gostar, aí vai para a surpresa. Eu acho que ele não vem, não. Venham, vamos ver, né? Quero ver quem é que vai estar quarta aqui. E eu gostaria de que todos tivessem, porque essa surpresa é maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, quem não vier, não vai para a surpresa e depois vai ficar se lamentando, né? E eu não gostaria disso. Crianças, venham para cá para a gente orar. Irmão Renilson, ora aqui pelas crianças. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, né? Glória a Deus. Querido Deus Santo e Poderoso, queremos te louvar por essas crianças, esses adolescentes que irão participar dessa aula com as tias, Deus, que o Senhor possa a capacitar. Deus, abre a faculdade dessas crianças, desses adolescentes que irão, meu Deus, estudar a Tua Palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa fazer deles futuros homens e mulheres do Evangelho, que possa, meu Deus, transformar verdadeiramente as vidas. De graças, Tu és serva e capacita eles para receber, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou pedir a vocês uma coisa. Essa semana eu estava conversando com uma das pessoas que vai ajudar a gente a construir o templo, e ele me fez uma pergunta e eu fiquei calado. Ele disse: ô meu amigo, deixa eu lhe dar um conselho. Eu já tinha comentado isso aqui com alguns irmãos. Eu preciso de... Amados irmãos, vamos ler um texto sagrado que está contido. Aliás, Carol, muito obrigado por estar aqui, viu? Eu vou pedir uma coisa, não demore tanto para aparecer, não. Você faz falta. Marcos capítulo 10, 46 a 52. Eu vou ler só 47 e quem estiver disposto, lê o restante. Marcos 10, vou ler o 47, alguém leu o 46 até o 52. 47 diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 47 foi o que eu li. Vai até o 52, 48, 49, 50, 51, 52. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Ele, lançando mão de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que ele faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. Glória a Deus. Amados irmãos, antes de começar a pedir oração ali pela mão da irmã. Glória a Deus. Vixe, rapaz. Margarida. Jesus, curar logo esse problema dela. Meus irmãos, vamos observar o cenário. Nós estamos falando do cego Bartimeu. Primeira característica: deficiente visual. Uma das piores coisas é o ser humano ser deficiente visual, Carol. Por quê? Acredite se quiser, 70% do equilíbrio do seu corpo está baseado na visão. Todo cego é desequilibrado, porque ele não tem a exata noção de espaço, ele não tem a exata noção de equilíbrio, porque ele não enxerga. Eu fiquei abismado quando eu vi isso. 70% do seu equilíbrio está ligado à sua visão. Então o cego já começava aí uma situação complicada. Primeiro, cego. Qualquer ser humano, irmã Fátima, que fosse deficiente na época de Jesus,
era tido como cidadão de segunda, terceira categoria, simplesmente pelo fato de ser deficiente. Bartimeu se encontra em uma situação igual a essa, cego, que é grave, por cima ainda, mendigo. Se houvesse essas ajudas sociais que hoje existem, com certeza o cego receberia um benefício, porque ele não tinha estrutura financeira, ele não tinha visão, ele ficava, segundo a Bíblia, à beira do caminho. 3 características de um cidadão abandonado pela sociedade: cego, à beira do caminho e mendigo. Agora, neste cenário, o cego estava literalmente abandonado por todos da sociedade. Alguns historiadores dizem que pelo menos desde a sua nascença ele já vivia abandonado. Tanto é que ele era filho de Timeu, e por ser filho de Timeu, dá para acreditar que ele ou nasceu pobre ou ele foi abandonado porque ele era deficiente. Imagine a catástrofe psicológica na mente desse camarada. A gente não pode afirmar, mas há estudos que falam isso. Irmãos, mas só que Jesus é especialista em pegar situação de caos, em situação calamitosa, em situação adversa, e transformar em bênção. A gente serve a Jesus por causa disso. Se eu não servisse a Jesus, ô José Pedro, onde estaria eu agora? Talvez igual ao cego, ou pior. Todavia, quando Jesus vê o cego, ele não diz a ele: olha, eu vou te dar uma cesta básica. Cego, eu tive pena de você e vou fazer uma ação social para que você saia dessa situação. Não. Por quê? Porque se Jesus fizesse isso, ele estava resolvendo o problema paulativamente. Ele estava resolvendo o problema por agora. Se Jesus desse uma cesta básica ao cego, se Jesus fizesse uma ação social para o cego, ele estava resolvendo o problema momentaneamente. Ele não estava resolvendo o problema definitivamente. E Jesus nunca resolve o problema pela metade. Mais ou menos, vou dar um jeito, vou ver como é que faz. Não. A gente trabalha com isso, a gente brasileiro gosta do jeitinho. Não, deixa assim, bota só um preguinho ali que resolve o problema. Não, Jesus não resolve, não trabalha assim. Jesus vê o cego, vê ele à beira do caminho, vê as condições mendigas que ele estava, vê que ele estava clamando e resolve socorrer. Primeira característica que eu aprendo aqui com o cego: ele era cego, ele não era mudo. Eis o segredo da bênção na vida do cego: ele era cego, mas não era mudo. Eu posso ter todas as deficiências, você pode ter todas as deficiências, mas de alguma forma, de alguma maneira, você tem uma forma de chamar Jesus para perto de você. O cego resolveu dizer: eu não tenho visão, eu não tenho equilíbrio, eu sou pobre mendigo, mas eu ainda tenho garganta para gritar. Crente que tem garganta, meu irmão, ainda pode clamar e receber resposta de Deus. Crente que tem garganta só fica calado se quiser. Crente que tem garganta não recebe vitória se não clamar. Mas se abrir a boca, pode não enxergar, pode não ouvir, mas se falar, Deus responde. Aleluia! Aí eu me vejo lá em Jericó, na casa no ambiente desse cego. Eu imagino Jesus dizendo para esse cego: você só pediu esmola até hoje. Você só ficou cego até hoje. Você só ficou na beira do caminho até hoje. Mas hoje eu mudo o cenário da sua vida. Deus muda cenário, meu irmão. Deus muda cenário. Ele só quer uma ação para ele ter uma reação. O céu, ele pede que nós tenhamos uma ação para que Deus possa reagir. O problema é que se a gente não reage, como é que o céu vai agir? Tem situações, claro, que você precisa receber a bênção no silêncio.
Mas tem situações que você tem que gritar com todo o seu pulmão, porque quando você grita, Jesus para o céu e a terra para ouvir o clamor de um crente que clama. Crente que clama, crente de garganta. Você pode até olhar assim, eu não sei porque aquele crente é assim, gosta de gritar, gosta de bater palma, gosta de dar glória, gosta de ser agitado. Sabe por quê? Porque quando a gente para pensar no que Deus pode fazer, no que Ele já fez e no que Ele está fazendo, não tem como ficar calado. Tem que abrir a boca e dar glória a Jesus com força. Ei, entenda bem, o cenário era caótico, a situação precária, financeiramente uma catástrofe, mas Jesus chegou porque o cego parou, a multidão começou a gritar por ele. Só que tem uma situação, uma lição que a gente aprende aqui. É interessante a gente ver. Primeiro, antes de gritar, irmão Ulisses, o cego ouviu. Rapaz, eu estou ouvindo aqui um barulho, eu não estou entendendo quem é, quem está vindo aí, mas eu tenho boca para perguntar, eu vou saber quem está vindo aí. Aí disseram a ele: ei, cego, quem está vindo aí é Jesus, o Nazareno, o filho de Davi. Ele vai passar aqui. Eu não sei se daqui a 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, mas que ele vai passar aqui, ele vai. E quando o cego entende que está chegando a hora do milagre, ele pensa: essa é a minha última e única oportunidade. Eu não sei se vou ter outra. Eu não sei se eu vou ter Jesus na minha rua de novo. Eu não sei se vou ter a oportunidade de chamar a atenção dele. A minha hora é agora ou nunca. Eu imagino ele preparando a garganta, respirando forte, preparando os pulmões, e ele vê a multidão aumentando o barulho, aquele chiado de chinelo, aquele barulho de criança, aquele barulho de gente adulta, e a voz do mestre bradando em meio à multidão. Eu imagino que, se você não sabe, vou dar uma informação importante: a audição de um cego é 3 vezes melhor do que a minha e a sua. A audição de um cego é 3 vezes melhor do que a minha e a sua. Ou seja, eu já escuto absurdamente bem. Daqui a 20 metros, se alguém falar, eu estou escutando. Imagina a audição de um cego. Ele escutou bem. Deduzo eu que ele entendeu, conheceu que no meio daquela multidão tinha alguém com a voz diferente. A voz meiga, a voz suave, a voz poderosa, a voz que queimou no coração do cego. Ele disse: eu estou escutando uma voz, eu vou clamar com a minha voz. Aí o cego prepara e dá o primeiro grito: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí todos os perturbadores em volta escutam o cego gritar. Vai sempre chegar alguém perto de quem está gritando por Jesus. Cala a boca, rapaz, Jesus não vai atender você não. Você é um mendigo, você é pobre, você é miserável, você está na beira da estrada, ainda por cima cego. Está vendo que Jesus não vai dar atenção a você, rapaz? Cala a boca, rapaz, eu não estou mandando você falar, rapaz, eu vou calar a sua boca. Você pode calar a minha boca, mas enquanto você não cala, eu vou gritar. Enquanto você não cala, eu vou chamar Jesus. Enquanto você não cala, eu vou continuar dando grito de todo tamanho: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Você acha que Jesus não escutou da primeira vez? Não? Claro que Jesus escutou da primeira vez, mas Jesus estava pensando, percebendo e enxergando a perseverança do cego. Criticam ele e ele continua gritando. Mandam ele calar a boca, ele continua gritando. Mandam ele parar de falar, ele continua gritando. Aí chega uma hora que Jesus não suporta mais de ver a perseverança do cego. Vou atender a ele, vou responder a ele, vou dar resposta a ele, porque eu não suporto o crente que clama com fé. Jesus para. E quando Jesus para, eu não conheço um texto bíblico que o cenário ficou do mesmo jeito depois que Jesus parou. Oh glória, oh glória. Jesus parou para a filha de Jairo. A filha de Jairo ressuscitou. Jesus parou para a viúva de Naim. A viúva de Naim teve um filho ressuscitado. Jesus parou lá em Gadara. O demoniado foi liberto. Jesus parou e curou o homem que estava 38 anos paralítico. Onde Jesus para, ele muda cenário. E se você entende isso, saiba de uma coisa: ele está aqui esta noite e está querendo ouvir você gritar. Aleluia! Eu estou vendo, sentindo, percebendo. Jesus está disposto a ouvir o seu clamor esta noite aqui. Quando Jesus para,
imagina comigo a cara dos discípulos. Uma multidão que vai de 5.000 a 25.000 pessoas. Jesus para ouvir um pobre, um cego, um mendigo à beira da estrada. Sabe por quê? Porque Jesus não dá importância a gente que se acha importante. Jesus dá importância àquele que se acha pequeno e depende dele para receber o milagre. Aí, meus irmãos, perceba bem, quando Jesus para, imagina os discípulos dizendo: ih, rapaz, Jesus parou. O cego, imagino eu, o cego já sabia, Jesus tinha curado um leproso ali, Jesus tinha libertado uma pessoa ali, Jesus tinha ressuscitado um morto ali. Não é possível que seja normal, o mestre não para para me atender. Glória a Deus. E quando o mestre para atender, ele não faz paliativo, ele resolve. Esse aqui é Deus. Ele resolve, entenda bem. A fé do cego não veio nele pelo que ele viu. A fé do cego veio nele pelo que ele ouviu. Quando você escuta o que Deus fez, a sua fé é renovada, é mudada, é regenerada, é transformada, é modificada. Porque bem-aventurado aquele que escuta a palavra de Deus. Amados irmãos, o clamor atraiu Jesus. Ei, isso me dá uma lição muito grande, irmã Maria Monteiro. Quem fica em silêncio não recebe milagre, mas quem tem garganta para clamar recebe a bênção de Deus. É por isso que nós devemos aprender hoje aqui. Ficar calado é para quem está no cemitério, para quem está vivo na igreja, cultuando ao Senhor. É momento de glorificar o nome do Altíssimo, porque Ele merece honra, glória e louvor para todos sempre. Amados irmãos, perceba bem. O cego fez Jesus parar por causa dele. O cego não se preocupou com críticas. O cego não se preocupou com aqueles que ficaram calados e deixaram ele gritando. O cego estava focado em chegar até Jesus. E quando você foca nisso, não tem filho do diabo que atrapalhe você chegar à sua vitória. Aí quando o cego focou nisso, Bartimeu reconhece Jesus como Messias, como Salvador, como filho de Davi. Deduzo eu, irmão Renilson, que quando Jesus chama filho, quando o cego chama filho de Davi, Jesus pensa que ele o está vendo, e eu acredito nisso, como o Salvador. Porque todo judeu sabia que a salvação para Israel vinha de Davi, da geração de Davi. Então quando o cego diz Jesus, filho de Davi, acredito eu que Jesus sabe, mas ele está me conhecendo não só como Cristo, mas também como Salvador. Então perceba bem, quando o cego grita, aí Jesus para. Quando Jesus para, o que me chama a atenção aqui é que quem foi buscar o cego para perto de Jesus foram aqueles que estavam mandando o cego calar a boca. Você já viu como é que Jesus trabalha? Aqueles que te criticam foram eles mesmos que levaram o cego até Jesus. Jesus manda buscar o cego. Mas, para ir ao encontro do mestre, o cego precisa deixar a capa. O que significa aí deixar a capa? Deixar tudo aquilo que atrapalha aquele cego de receber o que Jesus tinha para ele. Você sabia que tem milagres que não chegam na minha vida porque alguma coisa atrapalha a bênção de Deus chegar para mim? E é assim. Às vezes o meu egoísmo, às vezes o meu egocentrismo, às vezes o meu autoritarismo, às vezes o meu prepotentismo atrapalha o milagre de Deus chegar na minha vida. Aí o cego diz: ó, que estiver atrapalhando de receber o milagre de Jesus, eu vou deixar. Começando aqui pela capa. Deixou a capa. Aí eu pergunto a mim mesmo: será que eu estou disposto a deixar que capa para receber de Jesus aquilo que eu preciso? Alguma coisa eu tenho que deixar. Eu tenho que escolher entre o milagre ou a capa, entre a bênção ou a capa, entre Jesus ou a capa. O cego diz: eu não sou ser mais cego, para que eu quero esse troço dessa capa? Eu não vou ficar aqui mais na beira da estrada porque eu quero essa capa. Eu não vou mais viver essa vida miserável, para que eu quero essa capa? Não leve para Jesus o que é para você deixar no mundo, deixa a capa. Aí o cego abandona a capa.
Na linguagem de hoje, atualizada, diz: o cego abandonou a capa. Glória a Deus. E quando o cego abandona a capa, ele está pronto para ir em direção ao milagre. E quando o cego está indo em direção ao milagre, aqueles que o criticavam diziam: ih, rapaz, será que ele vai ver? Será que ele vai enxergar? Será que ele vai conseguir? Será que Jesus vai atender ele mesmo? Será? Ninguém acredita no que Deus tem para você se primeiro você mesmo não acredita. Se você mesmo não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Não. As pessoas podem até dizer assim: rapaz, quem sabe Deus faça, quem sabe Deus opere, quem sabe. Não, mas se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Agora, se você acreditar, pode desacreditar quem quiser, Jesus vai fazer. É desse jeito que funciona. Perceba, Bartimeu enxergava espiritualmente, mesmo sendo cego. Por que ele enxergava espiritualmente? Porque ele sabia que o encontro com Jesus era naquela hora, naquele dia, naquele momento, e ele não abria mão disso. Tem vezes que a gente está perto do milagre, mas a gente não está ligado e diz: não, da próxima vez eu agarro o milagre. Quem sabe da próxima vez eu recebo minha bênção. Da próxima vez, você não sabe se vai ter a próxima. Então, se Jesus está passando aqui hoje, é agora, é já. E eu não abro de mão para ninguém. A bênção de Deus para mim, para a sua vida, é hoje. Entenda isso, creia assim, acredite assim. E, se possível for, grite com toda a sua alma. Aleluia. Meus amados irmãos, perceba algo interessante que aconteceu aqui. Muitos, com os olhos, não criam no milagre. Andavam com Jesus, ouviam Jesus, mas não receberam o milagre porque não criam e porque não clamavam. O cego, apesar de ser cego, não veio Jesus, não caminhar com Jesus, a única oportunidade que teve, ele agarrou o milagre. Por isso que a oportunidade que você tem que fazer hoje, não deixe para amanhã. Quando o milagre chega, você vai ver a reação de Jesus ao clamor. Como eu disse no início, Jesus parou porque o cego clamou com fé. Se fosse um clamor vazio, se fosse um clamor duvidoso, se fosse um clamor frio, se fosse um clamor de alguém que não cresce, você acha que Jesus ia parar? Jesus, oh Jesus, Jesus. Não funciona não. Jesus viu o cego gritando com o pulmão: Jesus! Aí Jesus, quando ele parou, ele já estava com o milagre. É ele chegando aqui, eu dando a bênção. Ele chegando aqui, eu dando o milagre. Ele chegando aqui, eu fazendo o impossível. Ele chegando aqui, eu fazendo o que a medicina não pode fazer. É ele chegando aqui, ele vai enxergar pela primeira vez. É ele chegando aqui, eu tirando ele dessa vida miserável. Eu fui tocado pelo clamor desse cego. Ele saiu de atual cego para ex-cego. Jesus mudou o cenário do camarada a tal ponto que ele foi um ex-cego. Jesus passou pelo aleijado, ele se tornou um ex-aleijado. Jesus passou pelo endemoniado, ele se tornou um ex-endemoniado. Jesus passou pelo leproso, ele se tornou um ex-leproso. Se Jesus passa aqui esta noite, não sei o que é que você está passando, mas você vai se tornar um ex. Aleluia! É só crer com autoridade, sem medo, com confiança, com fé. Jesus é o mesmo, diz Filipenses, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Basta só eu e você crer. Aleluia! E quando Jesus para e vê o milagre, Jesus parado não é por qualquer coisa. Jesus parado não é para conversar miolo de pote, que nem dizia minha avó. Não sei nem o que é miolo de pote. Jesus parado não é para conversar bobagem. Jesus parado é para fazer milagre. Irmãos, pensem bem, esta noite aqui em 7 casas tem mais ou menos 300, 400, 500 moradores, não sei. Onde Jesus estaria parado esta noite? Pense direitinho comigo. Na porta do mar? Claro que não. Na porta de, não sei se tem aqui, na porta
uma carcaçada? Claro que não. Na porta de algum lugar, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus está parado aqui esta noite, ouvindo, atendendo, respondendo, solucionando, agindo, operando, fazendo o que Ele pode fazer. Jesus pode, Jesus faz, Jesus se manifesta. Tenha certeza, creia absolutamente, sem duvidar. Ei, perceba bem, enxergue bem, escute bem. Jesus, em Marcos 10:49, Jesus chama. Há processos na vida da gente. Jesus espera, Jesus ouve, Jesus manda trazer, Jesus chama. Nessa lista, nessa fila, qual será o teu número? Jesus está chamando. Imagina só, Jesus chama. Um cego que nunca viu é chamado pessoalmente por Jesus. Irmão, você não tem noção, não. 25 mil pessoas querendo falar com Jesus ao mesmo tempo. 12 discípulos em volta dele. Todo mundo querendo tocar ele, porque todo mundo sabia que se tocasse nele alguma coisa acontecia. Os discípulos fazendo a segurança de Jesus. 25 mil pessoas atrás deles. Eu quero ouvir Jesus, quero tocar em Jesus, quero falar com Jesus, quero ver Jesus, quero sentir Jesus. E ele para, não quero vocês não. Manda chamar aquele rapaz ali. Mas ele é cego, mas eu quero ele. Mas ele é pobre, mas eu quero ele. Mas ele é mendigo, eu quero ele. Mas ele está na beira da pista, mas chama ele. Mas ele está com a capa, manda jogar fora, mas eu quero ele aqui. Glória a Deus. Ah, que privilégio. Vocês não vão entender isso que eu estou dizendo, não. Mas no bom sentido da palavra. Você sabia que às vezes eu estou ouvindo um texto bíblico, eu estou ouvindo a leitura, ou às vezes eu estou lendo, eu tenho uma certa inveja de algumas pessoas que se encontraram com Jesus. No bom sentido da palavra, tem. Quem é que nunca teve o privilégio que Maria teve de sentar aos pés de Jesus e ouvir ele ensinar? Quem é que nunca teve o privilégio de contemplar Jesus tocar num caixão e o defunto levantar? Quem é que não quer ter? Quem? Me diga quem? Eu tenho uma certa inveja, no bom sentido da palavra, dessas oportunidades que essas pessoas tiveram. Às vezes eu digo para Jesus: se eu tivesse a oportunidade de ter nascido naquela época, eu queria, em vez de hoje. É privilégio. Aí Jesus chega e manda chamar. E quando Jesus manda chamar, nunca deixa a irmã Giovanni a vida do camarada, da mulher, do homem, da criança, do adolescente do mesmo jeito. Ele muda radicalmente. E quando ele manda chamar, aqueles que mandavam ele calar: é sério, não é por nada não, eu mandei tu calar a boca, mas agora quem está te chamando é o mestre. Olha, corre lá, deixa eu pegar na tua mão para levar lá, deixa eu pegar na tua mão para ir ao encontro de Jesus. Agora queria pegar na mão, agora queria levar lá, mas outra hora estava mandando calar a boca. Os críticos vão ter que ver você indo em direção a Jesus, recebendo o seu milagre, a sua vitória, a sua bênção. Que eles queiram que não, vão ter que ver o milagre chegando até você, sendo entregue pelas mãos de Jesus. Amados irmãos, oh meu Deus, tem tanta coisa aqui, eu não posso não tempo para falar. Entenda bem, se você quer, se você precisa, se você necessita encontrar com Jesus, Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Essa foi a maior pergunta e a mais importante que o ex-cego ouviu. E o cego não disse para Jesus: ô Jesus, o senhor sabe que eu sou cego, tem como o senhor gerar um cachorro guia aí para me guiar? Jesus, o senhor sabe que eu estou precisando de um guia, tem como o senhor mandar alguém me guiar? Jesus, o cego não disse isso. O cego foi sábio, inteligente, disse: eu quero ver. Irmão, pense aí comigo um minuto, irmão Cantuário. Se Jesus, estando aqui pessoalmente, perguntasse a cada um de nós: o que queres que eu te faça? Qual a sua resposta? Só uma, não é duas, só uma. Qual seria o seu posicionamento? Qual seria a sua palavra? O cego foi automático: quero ver. Ele não disse: faça o que o senhor quiser. O que o senhor fizer está bem feito. O que o senhor fizer, eu estou querendo. Faça aí qualquer coisa. Não. Jesus perguntou, é porque ele estava querendo saber. Jesus estava querendo saber, não porque ele não sabia, mas porque ele estava querendo ouvir da boca do cego o que ele queria. O cego diz: eu quero ver. Ah, você quer ver? Eita, cego, é complicado para mim resolver isso. Eu não consigo resolver não. Foi assim? Foi não.
Quando o cego diz, eu quero ver, o mestre diz, venha, mas o problema é esse, está resolvido a questão. Se o problema é esse, não reclame mais por ser cego, você agora é um ex-cego. Vê, a tua fé te salvou. O mestre estava dizendo, eu não vou te dar só a visão humana, eu vou te dar a visão espiritual. Você não vai enxergar só com os olhos carnais, você vai enxergar com os olhos espirituais. Eu te dou a cura interna e te dou a cura externa. Eu te dou a salvação na sua vida e te dou a cura na sua vida. Eu faço o que for preciso ser feito, mas pelo seu clamor, pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua persistência, pelo seu grito, eu vim lhe socorrer. Aleluia. Irmãos, o tempo não permite mais, eu vou encerrar. Mas eu queria que você entendesse. Jesus está aqui disso, não sei você, mas eu não tenho dúvida. Que Ele pode fazer o que Ele fez, pode. Agora, se o que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer, Ele não vai fazer. Qual é a parte do cego? Perseverar. O cego perseverou. Qual é a parte que o cego teve que fazer? Aguentar a crítica. Fique calado, cego, não fico não. Eu vou gritar. Qual a parte que o cego teve que fazer? Ele teve que esperar o momento que o mestre ia chamá-lo. O cego teve fé. E o que o cego pôde fazer, ele fez. E o que Jesus fez, ele fez. Ele não vai fazer o que o cego fez, nem o cego vai fazer o que Jesus fez. Cada um no seu quadrado. Então faça a sua parte que Jesus vai fazer. Amém? Está completando 70 anos a irmã Josefa Maria. É quantos anos mesmo? Ah não, já foi embora, foi. Eu nem via. Ai que pena, aí cantar os parabéns para ela. Mas amém. Vamos orar, amados. Não esqueça de quarta-feira, sexta-feira. E aquele culto quando o pastor Alex Rafael que vem aqui dá também? Dia 13. Olha, irmão, é Deus que não tem memória boa, lembrou. Os irmãos olhem pela construção. Irmão Petério, vem olhar para a gente encerrar. Outro dia. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer pelo que o Senhor já fez. Que nós possamos aprender com a lição do cego. Pai, a tua palavra diz que o cego persistiu, insistiu e conseguiu. Nós estamos aqui, Senhor, esperando o Senhor nos chamar. Mas o que for preciso fazer, Senhor, da nossa parte, nós vamos fazer. Nós vamos perseverar, nós vamos gritar, nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós vamos superar a multidão e receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, dá para os teus filhos, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de impacto espiritual, uma mudança de cenário, uma mudança de vida, Senhor. Que esses irmãos entendam que a partir do momento que eles têm um domingo separado para te servir, uma sexta-feira, uma quarta-feira, o Senhor dá uma semana de vitória para eles, Senhor. Arranca os empecilhos, arranca as muralhas, arranca, Senhor, os obstáculos, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda tempestade diabólica que venha sobre a vida de qualquer um de nós, em nome de Jesus. Nós amarramos e lançamos no inferno, e a vitória é da igreja, do povo de Deus, é daqueles que chamam pelo teu nome. Pai, em nome de Jesus, certo, numa semana de vitória, de bênção, uma vida dos teus filhos, restaura famílias, casamentos, Senhor, restaura a saúde, dá vigor físico, dá vigor espiritual, dá sede da tua palavra, Senhor, enche o teu povo do teu espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus, consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz: Deus abençoe. Quarta-feira vai ser top, sexta-feira vai ser poderoso, e domingo nós estaremos aqui tremendamente.
guerrear, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Pode descer o varão, eu vou dar sempre da glória. Glorificado, esse é o mestre da vitória. Sapato de fogo, olho de novo. Mas desceu a anjo de guerra lá do céu. Divina de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divina de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Vamos orar, né? Filho Deus Santo e Poderoso, queremos te louvar por essas crianças, esses adolescentes que irão participar dessa aula. Nós pedimos a Deus que o Senhor possa capacitar. Deus, abre a vontade dessas crianças, desses adolescentes que irão, meu Deus, estudar a tua palavra. Pai, ó Deus, que o Senhor possa fazer deles futuros homens e mulheres do Evangelho, que possa, meu Deus, transformar verdadeiramente a Senhor. E graças a tua serva, capacita eles para receber, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou pedir a vocês uma coisa. Essa semana eu estava conversando com uma das pessoas que vai ajudar a gente a construir o templo. E ele me fez uma pergunta e eu fiquei calado. Ele disse: ô meu amigo, deixa eu lhe dar um conselho. Eu já tenho pessoas que não trabalham comigo. Pai, obrigada, Senhor, por esses adolescentes, essas crianças, que o Senhor derrame da tua graça, da tua misericórdia, do teu Espírito Santo, para que eles venham, Senhor, entender a tua palavra e querer, Senhor, viver para ti, ser verdadeiros cristãos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Senhor e seus familiares. Amém. Meninos, todo mundo que tá aqui estava semana passada, menos a Lari. Tu também estava, não estava? Domingo? Domingo nós estudamos sobre o que mesmo? Obediência. Muito bem. Obediência. E o que é obediência? Obedecer os pais. Mas tem mais. O que é obediência? Fazer o favor que uma pessoa manda. Obedecer aquilo que outra pessoa manda, né? Muito bem. Pelo menos vocês não esqueceram totalmente, né, gente? Que eu já estava desesperada, eu já estava arrancando os cabelos da minha cabeça, porque toda vez vocês não sabem a lição anterior, gente. Semana passada nós estudamos o cristão de verdade. O cristão de verdade faz o quê? Obedece. A semana passada nós vimos que o cristão de verdade obedece. Essa semana nós vamos aprender. Essa semana nós vamos aprender. O que é isso? Vocês sabem o que é isso? Milho. Milho? Toda ceia eu coloco ali. Toda ceia eu faço um vaso com eles. Trigo. Esse aqui é o trigo. Esse aqui é o joio. Muito bem, seu Rian. Hoje nós vamos aprender o cristão de verdade. Joio e trigo. O cristão de verdade vive de verdade. O trigo é um falso. O cristão de verdade é o trigo. Olha só. Vocês já viram alguma planta, alguma coisa, que não seja planta, mas que seja alguma coisa, ou planta, ou objeto, que seja muito parecido, que dá até pra gente se confundir, mas não são iguais? Tá. Alguém já viu aqui um gêmeos? Um casal de gêmeos? Eles são muito parecidos, né? A gente até se confunde, né? Se a gente não conhecer bem, se a gente não tiver alguma convivência e não pegar o macete, alguma coisa que eles tenham, a gente se confunde. Se você vê um pé de limão, sem limões, claro, né? Só o pé. E um pé de laranja, não dá pra confundir? Eles são muito parecidos, né? Ou não? Hã? O limão e a laranja no pé, eu tô falando pé. Aliás, até o limão mesmo. Vocês já viram aqueles limões grandes assim? Eles parecem ou não parecem com a laranja? Parece. Que a gente vai pegar quando a gente de casa que abre. São parecidos, mas não são iguais. Então, assim, hoje nós vamos aprender uma história que Jesus contou para... Quem é que tá aí fora? A Sandriele. Hã? A Sandriele tá aqui fora. Com quem mais? A irmã Maria Monteiro e a Adelaide. Ô, Sandriele, vem pra cá, Sandriele. Eu fui no banheiro.
Ah, foi no banheiro? Hoje nós vamos aprender uma história que Jesus contou para mostrar como seria o reino dos céus. Quando Jesus vier, o que é que vai acontecer? Gente, olha só. Ei, Mariana. Olha só. Assim pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mateus 7:20. Aonde é que está essa passagem? Agora nós vamos falar. 1, 2, 3. Assim pelo... Só a Vitória está falando. Gente. 1, 2, 3. Assim pelos seus frutos vocês os conhecerão. Meninos e meninas, nós conheceremos as pessoas pelos frutos que elas darão. E nós vamos conhecer essa história e vamos ver quais os frutos que nós, como cristãos verdadeiros, um a gente já aprendeu, não é que é qual? Qual foi a semana passada? A obediência. Obediência. Agora olha só. Um fazendeiro foi para o campo e mandou os trabalhadores dele semear o quê? O trigo. Ele semeou, saiu a semear. Semeou no campo todo o trigo. Os seus trabalhadores foram para casa e no outro dia descansaram e o trigo começou a germinar. E quando eles foram limpar o trigo, vocês acham que tinha o quê junto com o trigo? Mato? Tinha mato também, não é? Porque vocês plantam milho, quando chega um certo tempo, tem que passar o veneno, né? Hoje em dia passa o veneno, né? Antigamente não. Antigamente a gente tinha que pegar a enxada e tirar o mato com a enxada. E eu já fiz isso, meninos. Eu já fui pra roça capinar. A gente chamava de... Aqui vocês conhecem como? Não é capinar, não? É não? É. Hã? Roçar, né? Roçar, capinar. Então eu já peguei uma enxada e já fui capinar na roça. Só que aqueles servos, chegou lá, o que era que tinha? O inimigo, à noite, veio no dia em que aqueles servos semearam a semente de trigo, foram para casa descansar. Quando foi à noite, o inimigo, quem é o inimigo? Hã? O diabo. O inimigo, aqui, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas é o diabo. Ele simbolizava, o joio simboliza o inimigo. O inimigo veio e semeou o joio. E depois de um certo tempo, eles foram lá ver como é que estava a plantação. Quando chegou lá, tinha um trigo e tinha um joio. E eles olharam assim e disseram: a gente só plantou trigo. E como é que tem joio também? Meninos, vocês estão vendo aqui que eles são parecidos? Aqui ele não está tão parecido, mas o joio e o trigo, eles são muito, muito mesmo parecidos. Então se você olhasse em um campo, quem entende, quem conhece, ele vai identificar com facilidade o trigo e o joio. Mas quem não conhece, por exemplo, se eu chegasse numa plantação de trigo e visse o trigo e o joio, para mim era tudo trigo. Eu não ia identificar por quê? Porque eu não conheço. Eu não tenho intimidade com a planta. Só que o trigo, ele serve para quê? Me diga aí uma coisa que é feita com trigo. Pão, bolo, serve como ração para os animais. O trigo, ele serve como alimento. E ele é muito, muito valioso. O trigo, ele tem um poder alto. Então, o trigo simboliza aqueles cristãos que são verdadeiros. Já o joio não. O joio não serve para nada. O joio nem para ser queimado, ele serve porque ele se transforma e não serve para nada. O joio, ele só faz sugar a energia do trigo. Você sabia que o joio não tem raiz própria? A raiz dele se enrosca na do trigo e ele suga a energia do trigo. O joio representa aqueles cristãos que por fora parecem ser, mas que são vazios da graça de Deus. Eles não são verdadeiros cristãos. Por quê? Porque eles não vivem de acordo com a palavra de Deus. Eles não agradam a Deus. Por fora, eles fazem questão de se mostrar que é, mas ele não é. O trigo não. O trigo, ele faz questão de mostrar os seus frutos. Fruto de fruto. Fruto de obediência, fruto de adoração, fruto de fazer o que está escrito na palavra. Esse é o crente verdadeiro, é o crente trigo. Aí quando
aqueles trabalhadores viram o joio junto com o trigo, eles disseram: Senhor, a gente só plantou trigo, mas tem joio lá também. O Senhor quer que a gente arranque o joio e deixe o trigo? Vocês já ouviram essa história? O Senhor daquela fazenda disse o quê? Não arranque o joio, por quê? Deixa eles crescerem juntos. Porque se ele arrancar o joio, se ele arrancasse o joio, ia danificar o trigo. Por quê? Porque o joio, meninas, vocês já viram aquela planta? Eu não sei se vocês aqui, alguém já viu. Aquela planta que nasce em cima de outra, que a gente chama de trepadeira. Vocês já viram aquelas avencas que se enrola em outra planta? Ela se alimenta da seiva daquela outra planta. O trigo, o joio, ele não tem raízes na terra. A raiz dele é superficial. Então o que é que ele faz? Ele enrosca as suas raízes na do trigo. Se eu arrancar o joio, o que é que vem? Se o joio está com as raízes entrelaçadas no trigo, o que é que acontece? Eu puxar ele. Ele vai trazer o trigo. Gente, vocês estão prestando atenção? E vai arrancar o joio, vai vir junto com o trigo. Agora, meninos, o que foi que esse Senhor disse? Esse Senhor disse: não arranque não, deixe crescer os dois juntos. No dia da colheita, eu faço o seguinte: vocês tiram primeiro o joio e depois é que tiram o trigo. Por quê? Porque na colheita, o trigo maduro, ele se dobra. Aí fica fácil de identificar. O joio não. O joio ele é, como é que eu vou dizer? Ele não se dobra, ele não se curva, ele é exaltado, ele é soberbo. Ele não é humilde. O trigo não. O trigo ele se dobra. E o joio fica em pé. Aí é fácil você reconhecer o joio. Aí você arranca. Aí o senhor daquela fazenda disse assim: você arranca o joio, queima ele no fogo, e o trigo você colhe e leva para o celeiro. Meninos, da mesma forma, Jesus disse, da mesma forma vai acontecer quando eu vier com meus anjos no final dos tempos. Aqueles que forem trigo, quem é trigo? Trigo são os cristãos de verdade. Os cristãos de verdade são representados pelos trigos. E o que é cristão de verdade? Cristão de verdade é aquele que ama o Senhor acima de tudo, aquele que obedece o Senhor, aquele que procura viver de acordo com a sua vontade, aquele que é exemplo no falar, no vestir, no viver. Então, ele faz de tudo para ser exemplo. E o joio não. O joio ele só tem tapa, ele só vive de aparência. Ele aparenta ter uma coisa, ser uma coisa que não é. Então, quando Jesus vier, ele diz assim: olha, eu venho com meus anjos, eu vou pegar tudo que é joio, que é um falso cristão, aqueles que não me obedecem, aqueles que não seguem a minha palavra, aqueles que não fazem questão de me agradar, aqueles que fazem questão de viver de acordo com o mundo. Eu vou pegar eles e vou colocar à minha esquerda. E vou pegar aqueles cristãos que me obedecem, aqueles que me amam, aqueles que vivem segundo a minha palavra, aqueles que fazem a minha vontade, aqueles que são íntegros, e vou colocar à minha direita. Só que ele vai fazer uma coisa. Meninos, isso está na Bíblia. Essa é a parábola do joio e do trigo. É Jesus ensinando o que é que ele vai fazer nos últimos dias, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Aquele que está à esquerda de Jesus, que são os falsos cristãos, que são aqueles que parecem com trigo, mas não são trigo, ele vai lançar no fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aquele que é o cristão verdadeiro, ele vai dizer: bem-vindo, entrai no reino, possuir o reino por herança, que está preparado desde a fundação do mundo. Então, o que é que nós devemos fazer se nós estamos sendo joio? Se nós estamos sendo joio, o que é que nós devemos fazer? Ainda tem salvação para o joio. Para o joio, exatamente. Para esse joio lá de planta, não tem salvação. Mas para o joio, pessoa, tem salvação. Aquela pessoa que é aparência de cristão, que parece ser cristão, mas ela vive totalmente fora da palavra de Deus, ela vive em desobediência a Papai do Céu, ela vive fazendo aquilo que não agrada a Deus,
ela tem que se arrepender, pedir para que Deus transforme a sua vida, para que Deus dê um novo coração, para que Jesus entre no coração dela. Quem é verdadeiro cristão tem Jesus no coração. E quem tem Jesus no coração, ele quer agradar a Deus. Quem tem Jesus no coração, ele quer viver para Deus. Ele não quer viver praticando as coisas do mundo. Então, quando nós não estamos de acordo com a palavra de Deus, nós buscamos viver. Nós temos que nos arrependermos e pedir para que Jesus entre no nosso coração. E, a partir desse momento, nós vivemos uma vida de cristão de verdade. Cristão de verdade é aquele que obedece a Deus. Cristão de verdade é aquele que ama o Senhor. Cristão de verdade é aquele que tem a sua vida transformada. Cristão de verdade é aquele que a gente conhece ele pela maneira que ele fala, pela maneira que ele ama, pela maneira que ele dedica, é bom, tem misericórdia, pela maneira como ele se veste, pela maneira como ele se porta no meio das pessoas, pela vida dele. Então ele é um exemplo. Aí a gente conhece pelos frutos. Pelos frutos nós vamos conhecer esses cristãos. E o joio não. O joio é completamente diferente. Então assim, vocês entenderam, meninos? Vocês entenderam? Então você escuta o que Deus fez. Me perguntei alguma coisa que vocês não entenderam? É transformada, é modificada. Perguntas? O que vocês gostariam de saber sobre o joio e sobre o trigo? Sobre o cristão verdadeiro e o cristão falso? Quem foi que semeou o joio no meio do trigo? O diabo, o inimigo, né? Que é o inimigo das nossas almas. O joio representa quem? Os cristãos falsos, os falsos cristãos. E o trigo representa quem? Os cristãos verdadeiros. Vocês não têm nenhuma pergunta? Hã? E quem aqui gostaria de ser trigo? Eu também. Mas para ser trigo, nós temos que deixar Jesus entrar no nosso coração. Mas deixar Jesus entrar no nosso coração e ser obediente, como a gente aprendeu semana passada. Obedecer tudo que ele nos manda fazer. E como é que nós vamos saber o que é que Jesus quer que a gente faça? Tá? Aqui, na Bíblia. Agora, vamos lá para as perguntas. Quem é hoje? Hoje é o menino, né? Hoje é o menino, né? E aí, meninos? Quem é que vai... Já que falei esses dois meninos, quem é que vai responder? Qualquer pessoa que quiser. Jesus pensa que ele, havendo que eu disse, como aprovado, porque todo judeu sabia que a salvação para Israel vinha de a geração de Davi. Então, quando você diz Jesus, filho de Davi, acredito eu, Jesus. A vitória. Quem tentou vitória? O joio. Não, amor. Eu não sou pecado, não. Foi o inimigo. Porque não, o inimigo é quem faz o pecado. Então é o diabo que faz o que a gente pega. O falso cristão, ele é representado por qual deles? O que significa aí deixar pelo joio. Deixar puro aquilo que atrapalha aquele ser que recebeu o que está para ele. O que o dono da plantação disse que ia fazer com o joio? Às vezes o meu egoísmo, às vezes o meu egoísmo, às vezes o meu autoritarismo, às vezes o meu pré-poderismo atrapalha o milagre de Deus chegar. Que diga um fruto do cristão verdadeiro. Bom, já disse 3. Alguém acertou?